Testamento. Paulo podendo, como eu disse, pregar aos judeus, podendo ele ter deixado de pregar aos judeus e descido ali para o continente africano. Quem conhece um pouquinho de geografia sabe que Israel faz divisa com o continente africano, ali, exatamente ali no Egito. O Egito é o primeiro país africano. Na cidadezinha de Tebas ali já temos a divisa dos continentes. Por que isso? Porque sempre o continente africano precisou de ajuda. E se ele quisesse construir um ministério extremamente potente, gigante, bastaria descer para a África e anunciar o evangelho às pessoas mais necessitadas. Poderia ele ter pregado para os judeus, mas não, esse nanico não era normal. Ele resolveu pregar para os gregos. Diga comigo, gregos. Não, mais uma vez, os gregos. Você se lembra de alguma coisa da Grécia, quando estudava na 5ª, 6ª série? Esse povo que deu origem a boa parte do berço da civilização ocidental. O mundo ocidental, como conhecemos, ele está estabelecido em 3 pernas, um tripé, que seria o moral judaico-cristão, a filosofia dos gregos e o direito romano. Então os gregos deram para a nossa sociedade boa parte como nós a conhecemos, por isso a prosperidade. Os gregos nunca foram normais, eles sempre foram acima da média em todos os sentidos. O DNA dos gregos não era como o nosso. Imagine que até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, algumas mulheres ficam afoitas, dizem assim: lá vai um Deus? Por que Deus grego? Se você quer entender isso, digite no Google deuses da Grécia e você vai encontrar Zeus, o deus dos deuses segundo a mitologia deles. Pense num camarada bonitão, queixo quadrado, aquela cara máscula, um peito desse tamanho e uma barriga de tanquinho igual a do André Valadão, né? bem torneada, trabalhada assim. Segura ele um raio nas mãos e deixa a roupa aberta a propósito, para mostrar a sua sensualidade. Esse é o líder dos deuses da Grécia, do panteão grego. Ele tem mais 2 irmãos, Hades e Poseidon. Hades é o rei dos mortos, esse não tem beleza. A figura dele é uma caveira envolta num manto e segurando aqui uma foice. E Poseidon é mais ou menos o pai da pequena sereia, que na Disney vocês estão acostumados, né? Um homem barba branca, segurando um tridente na mão, né? Não sei se tinha cauda como um peixe, como deus Dagon da Fenícia. Bom, era mais ou menos assim. Esses eram a tríade de deuses deles, e todos eles extremamente belos, com exceção de Hades. Mas se você digitar panteão dos deuses gregos, vocês vão ver Artemísia, vocês vão ver Hera, Diana, Afrodite, deusas da beleza. Então eles eram bonitos por natureza. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que tem dificuldade em se aceitar, que sofre com a sua imagem. É muito mais fácil você convencê-la, dizer: olha, você é lindo por dentro, né? Há quem tem espelho para enxergar por dentro. Eu não consigo enxergar ninguém por dentro, né? Mas há quem diga isso. Os gregos então tinham essa habilidade com a beleza, e é para esse povo que Paulo vai pregar. Não bastassem ser bonitos, pense num povo inteligente. Esse povo inventou a tal da filosofia, uma mistura de 2 palavras em latim, philos e sofia. Amigos da inteligência, namorados da sabedoria. Quando a gente nem pensava em nascer, eles já dissertavam sobre a existência. O que falar de Sócrates, Aristóteles, Platão? Até hoje, nossos filhos sofrem em universidades quando um professor manda um texto de Platão para a gente tentar interpretar. O infeliz viveu milhares de anos antes de Cristo e até hoje a gente não entende bolhufas do que ele escreveu. São eles que inventaram a dialética, são eles que inventaram as crises, são eles que inventaram as formas de você respirar, olhar o mundo, dependendo da percepção de como se enxerga. Isso milhares de anos antes de Jesus. Não bastassem ser inteligentes e bonitos, pense num povo rico. A própria cidade de Éfeso, uma das maiores do seu tempo, em baixa temporada 500 mil habitantes, em alta temporada 1 milhão de habitantes. Eu estou falando de 2.000 anos atrás. Uma cidade geograficamente tão bem estabelecida que todas as pessoas que transitavam entre países da Ásia e vinham de barco, como os barcos eram movidos à mão de obra escrava, precisavam parar ali para abastecer, para comprar e vender, e daí o potentado de riqueza deles. Não bastassem ser bonitos, ricos e inteligentes, pense num povo que era místico. O céu dos gregos era bem baixinho, ficava ali na Grécia mesmo, no alto do monte chamado Monte Olimpo, e dali os deuses governavam a terra. Não 1, não 2, milhares deles. É para esse povo que o apóstolo Paulo vai pregar. Isso mexe comigo, eu quero que isso mexa com você também, porque geralmente queremos pegar o caminho mais fácil para se ganhar uma alma, e ele, ao invés de ir pregar para aqueles famintos, ele foi pregar para os abastados.
Ele foi pregar para quem aparentemente não tinha necessidade nenhuma. E ele entra em Atenas. Imagine Atenas, uma cidade grande, a capital intelectual do mundo antigo. E bem na entrada de Atenas, uma imagem de Zeus. Uma imagem de 10 metros de altura desse ser belo, todo pintado de ouro embaixo. Zeus, Deus dos deuses, e sacrifício a ele. Era para colocar medo em qualquer paroleiro ou qualquer pregador, mas não no nanico. Paulo atravessou a avenida e andou. Achou a imagem de Hades, aquela imagem da morte. Não se deu por vencido. Achou a imagem de Poseidon. Não se deu por vencido. Encontrou no meio do caminho a estátua de Hércules, de Teseu, do Minotauro, de todos os deuses da Grécia Antiga. E nenhum deles assustou Paulo. Ele foi na avenida da adoração da Grécia até o último altar. E no último altar não havia imagem nenhuma. Ele olhou para ler o que estava escrito. Ele disse: é aqui que eu paro. Disse: ei, atenienses, sabendo de vossa cultura e como vocês temem aos deuses, o medo de vocês em desagradar alguma divindade é tão grande que erigiram um altar a um Deus que vocês não conhecem. As suas orações chegaram até ele, pois eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Eu vim pregar para vocês sobre ele. Arrastaram Paulo para o Areópago. Diga comigo, Areópago. Mais uma vez. Não é fofinha essa palavra? É mais fácil que falar how are you? Areópago. É nesse lugar que Paulo vai desenvolver o início do ministério dele na Grécia. Imagine um lugar onde os gregos criaram a propósito, só para quem tinha uma ideia nova para contar. Qualquer um que tinha qualquer ideia nova, uma filosofia, um pensamento, podia subir ali e contar. Os gregos inventam a democracia, ou seja, o direito das pessoas falarem. E lá estava em andamento. É claro que você tinha que arcar com as consequências depois. Ou tomar tomatada no rosto, ou ser linchado, até mesmo apedrejado. Mas eles te davam o direito de falar. E sobe Paulo para pregar. Eu quero que você imagine o choque de cultura. Aqui sentado, só beldades, só gente linda. Uma mistura, homens parecendo Arnold Schwarzenegger com Leonardo DiCaprio. Mulheres parecendo Naomi Campbell com Gisele Bündchen. Só gente linda. E aqui subindo no púlpito... O nosso Paulo, 1,5 metro de altura, cabeça desse tamanho, calvo, caolho e manco de uma perna. Quando ele subiu, eu imagino as pessoas olhando para ele procurando uma madeira. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Para bater, isola. Eu imagino a mãe falando para a outra: tá vendo, filha? A mãe dele não deu sacrifício à deusa, nasceu desse jeito, porque eles eram dados à aparência. E Paulo, sabendo disso, ao invés de vomitar religião sobre eles, não é que o nanico começou a dissertar no pensamento deles. Começou ele a falar sobre os epicureus. Começou a falar sobre os estoicos. Ganhou as mulheres pela filosofia dos epicureus, que falava sobre beleza interna e externa. Ganhou os homens pela filosofia dos estoicos, que pensavam na vida e vida após vida. E depois de sossegar o coração deles, e todos estão olhando para ele, ele entra com o seu evangelho. Ele fisgou os peixes grandes, graúdos, e deu Cristo para eles. De que forma? Dizendo a eles: o meu Deus é maior do que todos os deuses da Grécia. Há um historiador que diz que Paulo foi questionado: seria o seu Deus maior do que Poseidon? O historiador diz que Paulo deu gargalhadas dizendo: maior do que Poseidon, o meu Cristo é. E até os servos dele são maiores do que Poseidon. Por quê? Eu tenho um amigo chamado Pedro. De vez em quando eu chamo ele de Cefas, e Jesus chamava ele de Simão. Esse Pedro um dia viu Yeshua pisando em cima do reinado de Poseidon, andando em cima das águas. E esse Pedro falou: se és tu, me manda ter contigo. O Pedro, meu amigo Pedro da Silva Sauro, pisou em cima de Poseidon. Se Pedro pisou, Yeshua é maior do que Poseidon. Questionaram ele: então seria o seu Yeshua maior do que Hades? E Paulo, diz o historiador, que deu uma gargalhada dizendo: é claro que é. Eu estava pregando aqui em uma cidade próxima de vocês, e como eu sou pequenino, colocaram um tambor para eu subir. Enquanto eu pregava, lá na porta, quem tentou assistir a minha reunião? Hades. E Hades fazia assim. Final da reunião, te pego. E eu olhei para ele, a princípio quis ficar com medo, aquela cara de caveira, aquele capuz negro. Mas eu olhei para ele, estava faltando uma coisa nele. E então eu perguntei: Hades, Hades, onde está o teu aguilhão, Hades? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus de Nazaré. Porque Hades era a encarnação da própria morte. Eu citei aqui 1 Coríntios 15, quem conhece a Bíblia navegou, né? Aí perguntaram: seria o seu Yeshua maior do que Zeus?
E Paulo pergunta, segundo o historiador, onde mora Zeus? E todos apontaram para o alto do Monte Olimpo. E ele questiona, tem certeza que Zeus mora ali no alto daquelas montanhas, acima daquelas nuvens? Sim, ele mora ali. E Paulo diz, então Yeshua é maior do que Zeus. Por quê, Paulo? Porque o salmista no Salmo de número 113 diz que quando o meu Yeshua quer olhar os céus diferente de Zeus, porque se Zeus mora ali, para olhar os céus ele tem que olhar para cima. O meu Yeshua, quando quer olhar os mesmos céus, ele se inclina. Porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que as nebulosas, é maior do que as galáxias, é maior do que os buracos negros. Ele é tão grande, mas tão grande, que enquanto ele caminha na lagoinha aqui nesta manhã, a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e Orlando está ficando cheio da sua glória.